Bem-vindo ao Dev Raiz. Aqui, a gente não só olha o código, a gente investiga o impacto real por trás do hype. E hoje, nosso alvo é uma ferramenta que promete algo que parece quase bom demais para ser verdade. Uma otimização de performance absurda em Laravel sem precisar mexer na lógica de negócio. A questão aqui não é só como ela faz isso, mas se a engenharia por trás dela realmente se sustenta para quem está rodando a aplicação em alta escala. Vamos descobrir. Essa frase é a primeira coisa que se lê na documentação do Laravel PageSpeed. É uma promessa, para dizer o mínimo, bem corajosa. E aqui a gente sabe, né? Papo de marketing não se cria. Nosso trabalho é justamente esse, botar a promessa à prova. Ver se a engenharia aguenta o tranco de uma análise crítica. Então, bora para os dados. Quem é dev e já subiu um projeto para produção conhece essa história, né? Na nossa máquina, localmente a aplicação é um foguete. Mas aí, joga em produção, começa a receber requisição de verdade e do nada aparecem uns gargalos que ninguém sabe de onde vieram. É justamente esse abismo entre o funciona na minha máquina e a vida real, caótica da produção, que essa ferramenta diz que consegue resolver. Beleza, mas afinal, o que é esse tal de Laravel PageSpeed? Primeiro de tudo, não é mágica, tá? É engenharia pura. É um pacote Composer que atua quietinho ali, na camada de middleware. E essa é a grande sacada. Ele sai otimizando tudo, desde o HTML de uma página até a resposta de uma API JSON, sem que a gente precise mudar uma única linha de código no nosso controllers, no nosso model, nada. Pensa que interessante, é como ter uma camada de otimização totalmente separada que não interfere na lógica da aplicação. Tá, mas antes da gente mergulhar no código e abrir o capô, vamos olhar para os resultados. Porque, no fim do dia, em engenharia, o que vale são os números, e são eles a primeira pista dessa nossa investigação. Olha, vamos começar pelo número que sinceramente parece até mentira. 99,6%. Essa foi a redução na latência de uma API. Isso significa sair de 450 milissegundos para 2 milissegundos quando o cache acerta. Isso na prática é como se a latência de rede e de processamento simplesmente desaparecessem. Um número desses não só melhora, ele transforma completamente a dinâmica de um back-end. E o negócio não para só na velocidade para o usuário final, não. O impacto vai direto para o bolso. 80% de redução no consumo de banda. Para quem trabalha com aplicação em escala, isso tem nome: economia. Uma economia direta e brutal nos custos de cloud. É simples, menos dado trafegando, conta da AWS, do Google Cloud, seja qual for, bem mais baixa no fim do mês. Agora, vamos olhar a foto completa. E um detalhe que é super importante. Esses números não são de laboratório, não. Eles vêm de um cenário bem realista, com uma taxa de acerto de cache de 65%. A gente está falando de 35% a menos no tamanho da página, 33% de melhora no force paint, e olha isso aqui, que é impressionante. De 35 queries SQL para 0. O banco de dados simplesmente nem é acionado. É um alívio absurdo para a infraestrutura. Ok, os resultados são de cair o queixo. Mas aí vem a pergunta que todo dev de verdade faz. Como? Qual é a engenharia por trás disso? Como é que essa ferramenta consegue esses números de forma consistente? É hora de abrir o capô e entender o que tem dentro desse motor. A grande sacada da arquitetura está aqui. Existem 2 pipelines, 2 caminhos de otimização especializados. O pacote é esperto. Ele entende que otimizar um site para um navegador é uma coisa. Já otimizar uma API para um aplicativo mobile, por exemplo, é outra completamente diferente. Então, o que ele faz? Separa as estratégias. Cada tipo de resposta recebe o tratamento certo no contexto certo. Olhando para o pipeline web, o que a gente tem, a minificação de HTML, por exemplo, não é ingênua. Ela entende frameworks modernos como Tailwind e Livewire, então não quebra o layout. Aí tem o inline de CSS crítico, que é aquela técnica clássica para a página carregar mais rápido, sabe? E até o adiamento de scripts é feito com uma série de proteções para não quebrar nenhuma dependência. Ou seja, não é nada inventando a roda, mas são as melhores práticas da indústria implementadas de um jeito muito cuidadoso, pensando em produção. Agora, quando a gente olha para o pipeline de API, o foco muda. É velocidade bruta e resiliência. Ele faz compressão adaptativa, usando o Brotli ou o gzip dependendo do que o cliente suporta. Tem cache inteligente com invalidação por tag. E aqui a coisa fica séria. A gente começa a ver features de nível enterprise mesmo, como um circuit breaker automático. Para quem não conhece, esse é um padrão de arquitetura que gigantes como a Netflix usam para evitar que uma falha pequena cause um desastre em cascata. E para fechar, já vem com um endpoint de health check prontinho para Kubernetes. Isso é pensar em DevOps de verdade.
Beleza, na teoria, tudo isso é lindo, mas a gente sabe que o que separa uma ferramenta boa de uma ferramenta profissional é como ela se comporta no mundo real. Então, bora pro teste de fogo. Como é levar isso do Composer até a produção? E a boa notícia é que não tem segredo nenhum. A instalação é o feijão com arroz para quem já mexe com Laravel. É um comandinho no Composer, outro para publicar o arquivo de configuração e depois registrar os middlewares, seja no jeito antigo, no kernel.php, ou no mais novo, via bootstrap/app.php. Simples assim, direto ao ponto. E a configuração fica onde tem que ficar, no arquivo .env. Tem uma chave geral para ligar e desligar tudo de uma vez, e aí controles mais finos para o cache da API, dá para escolher o driver, tipo Redis, definir por quanto tempo o cache vive, tudo bem organizado, seguindo o padrão que a gente espera. E aqui tem um ponto que para mim é fundamental e mostra a maturidade da ferramenta. Não é um pacote ou usa tudo ou não usa nada. A gente pode montar nosso próprio pipeline de otimização. Dá para escolher e ativar só os middlewares que interessam para o nosso projeto. Quer usar só o cache de API e o circuit breaker? Sem problemas. Esse nível de controle, essa composibilidade, é o que define uma ferramenta profissional. Hoje em dia, rodar qualquer coisa em produção no escuro, sem observabilidade, é loucura. É pedir para ter problema. E o pessoal por trás do pacote sabe disso. Ele já emite, por padrão, vários cabeçalhos HTTP com métricas importantes. E como são cabeçalhos padrão de mercado, ferramentas como Datadog, New Relic já leem isso nativamente. Ou seja, a gente ganha visibilidade do que está acontecendo em cada request. Bom, a gente viu os resultados, destrinchou a arquitetura, olhou a implementação. Agora chegou a hora de juntar tudo e dar o nosso veredito. Afinal, qual é o valor estratégico real de uma ferramenta como essa para um time de desenvolvimento profissional? Mas claro, não basta só instalar. Para tirar o máximo proveito tem que ter estratégia. Primeiro, use Redis como driver de cache. É o ideal para performance. Segundo, ajuste o tempo de vida do cache, o TTL, de acordo com o seu conteúdo. Conteúdo que muda toda hora, TTL baixo. Conteúdo estático, TTL alto. Terceiro, fique de olho na taxa de acerto do cache. Para APIs, o ideal é mirar acima de 60%. E por último, e talvez o mais importante, teste. Teste tudo em um ambiente de staging, principalmente se a aplicação tem algum JavaScript mais antigo ou customizado. E antes de fechar, um ponto importante: a saúde do projeto. A gente está falando de um projeto open source, então é fundamental saber se ele é confiável. E os sinais aqui são muito bons. A licença é MIT, super permissiva. Tem mais de 2.500 estrelas no GitHub e o principal, o status é de ativamente mantido. Isso significa que não é um projeto abandonado. Tem gente cuidando e evoluindo. Então, o nosso veredito final é bem claro. O Laravel PageSpeed não é só mais um pacotinho. É uma solução de engenharia de verdade, robusta. Ela vai direto em problemas reais de performance e de escala. E o melhor, sem exigir uma reescrita dolorosa da aplicação. Com certeza, é uma ferramenta estratégica que vale a pena ter no radar de qualquer time que leva a Laravel a sério em produção. Isso tudo nos leva a uma reflexão que vai além do código. Porque adotar uma ferramenta dessas não é só uma decisão técnica, é uma decisão cultural. Exige um time que respira métricas, que busca otimização o tempo todo. Então a pergunta final não é só se a ferramenta é boa. A pergunta é: a stack e principalmente a cultura do time estão preparadas para esse nível de performance e de observabilidade? E para a gente fechar, quero deixar uma pergunta para a comunidade técnica que nos acompanha. De tudo que a gente viu aqui, cache, compressão, circuit breaker, qual dessas otimizações faria a maior diferença na aplicação que está em produção agora? O debate de verdade, o debate de quem põe a mão na massa começa aí nos comentários. Se essa análise aprofundada ajudou a enxergar além do óbvio, fortaleça o canal. Até a próxima investigação.